De uma aldeia esquecida surgiria a mulher que ergueria a cruz diante do mundo, guiada por uma visão marcada por um sinal eterno. Nas profundezas da Terra Santa, ela encontrou o lenho da salvação e transformou um instrumento de morte no maior símbolo de esperança. Esta é a história de Santa Helena, a mulher que mudou o destino da fé. No princípio desta história, não há trombetas nem colunas de triunfo. Há uma estrada comum, poeira a subir em pequenos redemoinhos e o cheiro salgado do mar. Nesta estrada, caminha uma jovem chamada Helena, filha de uma bitinha escondida nos mapas, mas não no olhar de Deus. O mundo ao redor é vasto e inquieto. Legiões marcham, mercados trocam mercadorias, decretos atravessam províncias como ventos que nem sempre trazem chuva. A jovem leva um cântaro e no balanço da água há um pressentimento. A vida, quando aceita, torna-se caminho. E o caminho, quando abraçado, revela vocação. As fontes divergem sobre a origem de Helena, e isso, longe de diminuir sua figura, lhe dá universalidade. Porque Helena parece nascer do lugar onde todos nós nascemos, da humildade. Dizem uns que era a estalajadeira, outros que servia numa casa de passagens, mas todos concordam em algo. A sua presença acendia salas. Não era beleza, ainda que a tivesse. Era uma espécie de serenidade que punha ordem no rumor do mundo. Um dia, um oficial romano, Constâncio, detém-se naquele lugar. Traz consigo o pó de estradas e o peso de decisões. Há, entre eles, um diálogo sem grandiloquência, o tipo de conversa que as crônicas não guardam, porque a história, distraída, costuma sublinhar o barulho. Mas a semente está lançada. Deste encontro nascerá um menino a quem José ou Maria, se vivos aquele tempo de lugar, talvez sorririam. Constantino. Quando um recém-nascido chora, ninguém sabe se escuta o futuro. Helena, porém, abraça aquele futuro, como quem embala o presente. O parto termina e uma lamparina vacila, o óleo queima, os olhos da mãe acompanham a chama e ali, entre luz e sombra, Helena reza. Reza como as mães sempre rezaram, sem fórmulas altissonantes, pedindo caminhos retos e bondade suficiente para suportar os tortos. E no coração da jovem Augusta, que ainda não é Augusta, desenha-se um traço de caráter. Ela escolhe a esperança. A vida, entretanto, não é romance de consolação. Constâncio sobe um degrau político e, como exigiam as alianças do poder, afasta-se de Helena. Para alguns, talvez ali terminasse uma história. Para Helena, ali começa a escola do silêncio. Não há cena mais forte do que a de uma mulher que aprenderá a governar, começando por governar a própria dor. A porta fecha-se, o corredor alonga-se, o mármore é frio, mas o coração de Helena não se torna pedra, torna-se terra. Terra que guarda sementes, terra que espera estações. Ela cuida do filho, acompanha os passos de Constantino, vigia, aconselha quando permitida, reza sempre. Porque a oração é a arte de continuar quando o resto manda parar. O tempo passa e o mundo muda. As águias do império olham para outra direção. Nas fronteiras ergue-se um nome que haverá de dar título a cidades e crônicas. Constantino. Em Roma, junto ao Tibre, e no Oriente, entre colunas e desertos, espalham-se as palavras de um Galileu crucificado que a morte não reteve. A fé cristã, outrora perseguida em ondas e intervalos, ganha de repente o direito de respirar. E Helena, que nunca andou com um estandarte na mão, vê o estandarte do filho erguer-se ao alto. O mundo mal sabe, mas chegou o tempo de grandes pontes. A ponte entre o poder e a misericórdia, entre palácios e lugares santos, entre leis escritas e memórias vivas.
É neste tempo que Helena recebe do próprio filho a dignidade de Augusta. A coroa é leve, o compromisso pesado. Ela aceita não para si, mas para os outros. Antes da ponte Mílvia, uma visão, uma cruz, um sinal. Não pretendemos resolver aqui os pormenores. Basta dizer que Deus escreve com linhas que às vezes só se entendem olhando de longe. Se a cruz despontou no céu ou no coração de Constantino, em ambos os lugares deixou marcas. A perseguição que outrora tomava ruas, agora recolhe as garras. A fé respira. E Helena respira com ela, tão profundamente que decide viajar. Partir em idade avançada é como recomeçar sem garantias. Mas Helena parte, porque a esperança é inquieta. Os portos romanos são feitos de cordas, sal e gritos. Há na partida de Helena uma quietude que contrasta com os estalos das velas. A comitiva é pequena, digna, discreta. A peregrina não vai para conquistar, vai para reconhecer. Reconhecer a terra sobre a qual o Salvador caminhou. Reconhecer as pedras que ouviram passos divinos. Reconhecer o lugar onde o mundo foi salvo numa sexta-feira que escureceu o sol. A viagem é longa, as noites frias, os dias áridos. Mas o deserto tem o dom de purificar o olhar. Quando o corpo se cansa, a alma emagrece o supérfluo. Ao chegar a Jerusalém, Helena não procura o conforto dos palácios locais. Procura pessoas, anciãos que guardam memórias, bispos que guardam tradições, pobres que guardam a verdade no fundo dos olhos. É então que começa a busca. Fala-se de um lenho enterrado, escondido pela prudência dos primeiros cristãos ou pela fúria de algum perseguidor. Fala-se de camadas e camadas de terra e de tempo. Helena organiza escavações. Quem vê de fora pode imaginar uma operação monumental. Quem vê de perto descobre que a verdadeira grandeza tem cheiro de suor e poeira. A bispos e pedreiros, a peregrinos e soldados, ela dá um comando sem grito. Procurem. E procuram. A cada pedra removida, uma pergunta. A cada metro descido, uma oração. Não se trata de curiosidade arqueológica apenas, trata-se de memória. Memória que não é museu, é chama que precisa de lenha para seguir ardendo. Quando encontram 3 cruzes, a tradição detém a respiração. Como saber? A resposta, segundo contam, chega humilde, como tudo que vem de Deus. Uma enferma é trazida. Tocam-na com um lenho e nada. Com o segundo, nada. Com o terceiro, vida. Não vamos discutir aqui protocolos de verificação, não é um laboratório. É o coração de um povo que reconhece um sinal. Helena chora, e é bonito imaginar que suas lágrimas não são de espanto, são de confirmação. A fé, quando encontra, não se comporta como quem encontra uma moeda na rua, comporta-se como quem encontra, na curva de um caminho, a casa que sempre procurou. Os relatos falam também de pregos. A ferro, ferrugem e memória. Dizem que alguns seriam usados para proteção no governo, não como talismãs vazios, mas como lembrança. Quem conduz deve fazê-lo com os olhos na cruz, isto é, com o sacrifício e verdade. E Helena, que sempre soube transformar dor em serviço, faz do símbolo critério. Mas a grandeza de Helena não está apenas em encontrar, está, sobretudo, em construir. Sobre o lugar do Calvário e do sepulcro, ergue-se uma basílica. Em Belém, sobre a gruta onde o Verbo se fez pequeno, outra. No Monte das Oliveiras, onde a oração suou sangue e a glória tocou a terra, outra ainda. Pedras, colunas, cúpulas, não é vaidade, é pedagogia. Porque a fé, para permanecer, precisa de lugares onde o coração descanse e relembre. A peregrina torna-se mãe de peregrinos. Sob seus olhos nascem espaços onde os séculos aprenderão a ajoelhar. Helena não se encerra entre obreiros e mestres de obras. Frequenta pátios onde a fome tem nome.
Visita prisões onde a esperança chega atrasada. Acolhe viúvas, cuja dor não tem idade. Se alguém pergunta qual foi a revolução que Helena fez, a resposta não está nos decretos, está nos gestos. O ouro que entra no palácio sai em forma de pão, de resgate de escravos, de cura de feridas. Ela sabe que a cruz, se não desce ao chão do pobre, vira apenas joia. E a cruz não foi feita para adornar pescoços somente, foi feita para redesenhar vidas. Chega o dia em que a cruz é elevada diante do povo. O gesto é quase litúrgico, do subterrâneo para a luz, da escondida memória para a pública veneração. Quem está longe aproxima-se, quem está perto silencia. Alguns se benzem sem saber exatamente por quê, outros choram sem saber explicar. A cruz agora não é só instrumento de suplício, torna-se estandarte, não de guerra, mas de salvação. E como tudo o que é verdadeiro, ilumina sem gritar. Parte do lenho vai para Roma. A casa imperial converte-se em igreja, Santa Cruz em Jerusalém. É como se Helena costurasse com fio invisível o Oriente e o Ocidente. O mundo percebe que a fé cristã não pretende roubar espaço, pretende habitar o espaço e santificá-lo. As pedras de Jerusalém sussurram nos mármores romanos. O perfume do incenso percorre latitudes. No último trecho da sua vida, Helena desacelera. Não precisa mais caminhar tanto. As obras caminham por ela. O filho governa um mundo vasto. A mãe governa, silenciosamente, os afetos que sustentam o mundo. Há dias claros, junto à janela, com um ramo de oliveira a lembrar uma viagem e uma promessa. Talvez um pássaro pouse na beira da pedra e isso lhe baste. Há despedidas que não precisam de palavras. Helena parte como entrou em cada sala da vida, com dignidade. Mas não se vai quem deixou endereços de esperança. O seu corpo encontra repouso honrado. O seu nome, lugar nas liturgias. A sua história, morada na piedade do povo. Porém, se um historiador quiser reduzir Helena a datas e edifícios, a fé sorrirá. A verdadeira obra de Helena foi ensinar o império a olhar a cruz sem medo e ensinar os pobres a olhá-la sem vergonha. Dali em diante, a cruz viaja. Viaja em estandartes e em pescoços, em capelas e em esquinas, em mãos que se benzem antes do trabalho. E em todas essas viagens há um pouco da mãe que a ergueu para que o mundo visse. Séculos correm. O vento muda de norte, mas a cruz permanece. Reis inclinam coroas, camponeses inclinam chapéus, crianças desenham cruzes com o dedo no ar. A cada vez, Helena reaparece, não como imperatriz distante, mas como mulher de olhos atentos e passos firmes a dizer que a fé não se herda como patrimônio. Procura-se, encontra-se, constrói-se e partilha-se. Se hoje um peregrino entra na Basílica do Santo Sepulcro e se comove, há um fio de Helena naquele nó na garganta. Se uma mãe ensina o filho a fazer o sinal da cruz antes de dormir, há um eco de Helena naquela mãozinha pequena. E se alguém em idade avançada acha que já não é hora de começar nada, lembre-se, Helena começou quando muitos teriam parado. No fim, o que fica? Fica a certeza de que Deus faz história com gente real, gente que sofre e escolhe, que sente e decide, que enfrenta e se ajoelha. Fica a cruz que Helena ergueu, ficam as basílicas que Helena sonhou, ficam os pobres que Helena amou. E fica o convite, tão simples quanto grande. Vai, procura, ergue, partilha. O resto, Deus escreve.
Helena partiu desta vida com o olhar sereno de quem cumpriu a missão. Seu corpo repousa em honra, mas sua memória vive no coração da Igreja. De Jerusalém a Roma, a cruz que ela ergueu continua a erguer corações. O lenho encontrado por Santa Helena continua sendo o sinal que aponta o céu. E assim, depois de uma vida dedicada à busca da verdade e ao serviço do Evangelho, Helena nos deixou um testemunho que atravessa séculos. As pedras das basílicas que ajudou a erguer ainda se levantam contra o tempo, como guardiãs silenciosas da fé. Mas mais do que construções, ela edificou corações. Seu legado não está apenas nas relíquias que encontrou, mas na certeza de que todo aquele que busca a Deus com sinceridade o encontrará. Agora, inspirados por seu exemplo e tocados por sua história, unamos nossa voz e nosso coração para rezar juntos, pedindo a sua intercessão. Santa Helena, peregrina da fé, que buscastes a cruz de nosso Senhor com o coração ardente, ensina-nos a procurar Cristo nas estradas da nossa vida. Dá-nos a coragem de servir como serviste, de dar como deste e de amar a Igreja como amaste. Intercede por nós para que tenhamos olhos para ver os sinais de Deus, pés para caminhar rumo à verdade e mãos para levantar os caídos. Que, como tu, possamos transformar dor em esperança e esperança em testemunho vivo. Santa Helena, Augusta da Fé, roga por nós, para que um dia possamos contemplar na Jerusalém celeste o Cristo glorioso que tu amaste e anunciaste. Amém.